dar uma boa tarde, doutor Sérgio Leite Carneiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nerisvaldo. Como bom tem passado. Estar aqui mais uma vez. Descansou, doutor? Que você estava no mundo aí, né? Graças a Deus. Deu para dar uma relaxada. Descansar, a gente só descansa quando chega em casa, né? Aqui, passeando, ninguém descansa nada. Muito bem. É um assunto que é para ser o ano todo dia, né, doutor? Essa questão renal. A gente tem a clínica de hemodiálise que está instalada aqui na nossa cidade. Foi uma luta da sociedade, graças a Deus, é uma conquista. E é um tema que precisa ser debatido todo dia. Ainda mais agora que eu soube, não através da sua pessoa, mas através de um conhecido, que hoje o LAG Saúde conta com equipamento, né, de última geração, equipamento tamanho capital. Eu digo tamanho capital, porque segundo essas informações, e você é quem vai falar aqui de forma rápida, é um equipamento que você encontra nas grandes capitais, né, devido ao custo, que é um equipamento caro, não vou aqui lhe perguntar um preço, mas o objetivo é trazer o quão esse equipamento é importante para a nossa sociedade. E muitas vezes, você que está aí do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo, não faz o exame, que é um equipamento que vai trazer esse resultado, segundo as informações que eu recebi, com mais precisão, com mais rapidez. É a oportunidade que a gente tem, né, de você, a possibilidade de você ter algo renal de ser descoberta de forma mais cedo. Mas antes disso tudo, doutor, agradecer a sua presença. Eu acho que é importante a gente começar sempre com essa indagação, como a nossa audiência é rotativa. O que é a doença renal crônica e qual a sua prevalência na população? Acho que é sempre bom a gente começar dessa forma. Boa tarde, Nerisvaldo. É importante a gente falar que assim, a doença renal crônica ela se caracteriza pela perda da função renal, pela perda da função do rim. Uhum. E tivemos a oportunidade aí na semana passada de ouvir o Dr. Luciano Dourado, onde ele colocou que é uma doença silenciosa, ou seja, é uma doença que ela não avisa quando vem, ela não tem sintoma. Então esse é o grande cuidado que a população precisa ter em relação à doença renal crônica, porque o rim, quando ele fibrosa, ele começa a perder a sua função e muitas vezes lá na frente vai desenvolver um aumento de creatinina, por exemplo, no sangue, o rim não consegue absorver e está estabelecido então aí já um rim com lesão. E esse rim com lesão, ele não volta atrás, né? É uma doença que não tem medicamento. A gravidade leva inclusive à hemodiálise, que é hoje, como você mesmo disse, uma conquista que nós temos hoje na nossa região, e ter aí o Diacenta, a clínica de hemodiálise de Dr. Luciano Dourado, para dar uma assistência e uma qualidade de vida, principalmente aos pacientes que precisam fazer uso da hemodiálise. Antigamente, esses pacientes precisavam viajar 2, 3 vezes na semana para Irecê, para Itaberaba, para fazer essa filtragem do sangue para ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que isso realmente é uma grande conquista no nosso meio, na nossa região. É um tema tão importante, doutor. Por que é tão pouco diagnosticado? Ainda continua sendo, tão pouco diagnosticado nos dias de hoje? Por isso mesmo, porque é uma doença silenciosa, Neres. Então, se a pessoa não tiver o cuidado de fazer uns exames de rotina, procurar um médico clínico mesmo, né? Não necessariamente um especialista. É como o Dr. Luciano Dourado fez e fizeram uma campanha aí a semana passada com a dosagem de creatinina no sangue, onde você já pode abrir os horizontes para se essa pessoa tem ou não uma lesão renal. O que nós temos hoje a nível de laboratório é assim, o sumário de urina antigo, que a gente fazia também com a excreção de proteína, com a detecção de proteína, já dá uma luz. Hoje nós temos um equipamento extremamente sensível e específico para a dosagem de albumina, por exemplo, para a identificação da relação albumina-creatinina, que é a microalbuminúria, que antigamente se fazia em amostra 24 horas. E hoje, com esse resultado, o médico consegue precocemente já clarear a possibilidade daquele paciente estar desenvolvendo uma lesão renal, mesmo antes da creatinina vir a ter alguma alteração anos depois. E qual é a importância de você ter esse resultado, né? De você estar sabendo esse diagnóstico e não ter uma informação tardia? A importância é você evitar que esse rim cronifique, né? Que ele aumente essa lesão, que ele fibrose e você passar para uma hemodiálise e o paciente precisar de uma futura transplante renal e poder levar até a morte. Existem pessoas, doutor, que, por exemplo, descobri que a possibilidade de eu ter um problema renal é enorme. Você tendo essas informações,
o tratamento, ele alonga mais esse espaço? A possibilidade de você ter um problema renal, ele pode ser mais longo, mais demorado? Nery, a doença renal crônica, ela está estabelecida nos pacientes diabéticos e hipertensos. A possibilidade é maior para esses pacientes. Em torno de 80% desses pacientes que desenvolvem a doença renal crônica. Então, é um grupo que precisa ter o cuidado, ou pacientes obesos também, mas que a identificação, geralmente o diagnóstico desses pacientes precisa ser muito bem cuidado em função dessa possibilidade, desses pacientes já terem uma diabetes e já está desenvolvendo silenciosamente isso, uma doença renal crônica, que pode ser lá no futuro. Por isso que precisa ser controlada a hipertensão, a pressão arterial precisa ser controlada, o diabético precisa... Não tem nada a ver com os remédios que utilizam. Não toma remédio para pressão, tem nada a ver com o rim. Não tem nada a ver, mas a medicação também prejudica o rim, claro, né? O que precisa ter é um controle, por isso que o diabético, por isso que o hipertenso precisa clinicamente estar bem para que o rim não sofra um esforço muito grande e poder vir a prejudicar esse paciente e esse rim, o paciente poder ter uma qualidade de vida melhor, não ter que fazer hemodiálise no futuro. Qual é a importância da albumina e de proteínas no diagnóstico da função renal? Doutor? Esses são marcadores, assim como a creatina, a albumina urinária, são marcadores extremamente importantes para esse diagnóstico precoce. O que a gente tem hoje no laboratório, com esse equipamento que nós estamos aí há 3 meses, pode-se dizer 4 meses no laboratório. É novo mesmo aqui na cidade. Equipamento que a tecnologia é por citometria de fluxo, né? Sim, e a leitura é a laser. Então, a identificação, por exemplo, de albumina, a concentração de albumina na urina, o equipamento lhe dá por leitura a laser. A leitura dos piócitos, leucócitos é por citometria de fluxo. O que significa isso? Qual resultado eu sinto como cliente, como paciente? Você tem um diagnóstico precoce, porque no sumário de urina, antigamente, como a gente fazia, a gente podia até ter uma alteração de proteína, mas era aquela proteína que está, como é que a gente pode dizer, junto com outras proteínas, não a albumina específica, não a proteína específica para diagnóstico da doença renal crônica. Então, esse equipamento ele consegue nos dar principalmente a dosagem de albumina e a relação creatinina-albumina, que realmente a gente chama de microalbuminúria, que é um marcador sensível da doença renal crônica precocemente. Esse tipo de resultado, né, para que a gente como paciente ou cliente teria que ir para as grandes capitais. Nery, às vezes nem tem diagnóstico, porque antigamente você fazia, uma pessoa podia estar desenvolvendo uma doença renal crônica, ela pode fazer uma creatinina no sangue hoje, esse resultado está normal, e daqui a 2 anos, ou 3 anos, esse resultado não está mais normal, né? Então, não é comum. O sumário de urina hoje tem uma sensibilidade e especificidade muito melhor, não só em relação à doença renal crônica, como outras patologias. A gente pode discutir em outro momento aqui as infecções do somente trato pela urina, né, doutor? Só para quem está em casa acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a gente está debatendo aqui que esse equipamento é ali somente da urina. Colheu a urina, sim. Pode-se ter várias informações. Existe um loader, né, que pipeta essa urina, passa por uma leitura do laser, ele identifica várias partes químicas, depois ele vai para uma leitura por citometria de fluxo fluorescente, ou seja, ele identifica, ele conta a quantidade de células, a quantidade de bactérias. Uma coisa importante, por exemplo, no equipamento, Nery, é que ele tem capacidade de nos dar a quantidade de células escamosas, a quantidade de células epiteliais transicionais renais. Então isso já chama atenção até para o médico de uma possível lesão ou no glomérulo, ou na bexiga, ou na uretra. Então isso é importante para auxiliar o médico, e esse é o papel nosso do laboratório, de formar o médico na melhor resultado possível. E qual o valor? Não me traz o valor preciso não, mas é caro? Não, Neres, assim, está em torno de R$20, se eu não me engano. Já dá até para falar o valor, assim como a creatinina é um exame barato, que no laboratório fazemos a creatinina no sangue pelo SUS também. E quanto custa o da creatinina? R$10, R$12, não me falha a memória. Então tá aí, eu não sou a pessoa mais indicada, não, mas o valor gira nisso, de 12 a 20 reais, então não... E eu acho que é importante... Porque as pessoas às vezes estão ouvindo e acham que é um valor absurdo.
não. E é importante nesse mês de março a gente estar discutindo, você está trazendo esse assunto, porque é o mês de diagnóstico da doença renal crônica, do cuidado. Foi importante esse trabalho que a Dr. Luciano, junto com a clínica de hemodiálise, fez na população. Então eu acho que esse é o papel fundamental das pessoas estarem conscientes e que cuidar, né? Na verdade, do seu rim também. Perfeito. Doutor, quero lhe agradecer aqui. Claro que a gente vai ter outras oportunidades, principalmente para falar sobre esse novo equipamento, que acho que é importante a gente como sociedade ter conhecimento, porque muitas vezes a gente acaba viajando, indo para outra região, ou às vezes nem sabendo da possibilidade, né, de você ter esse conhecimento de forma antecipada, de adiantar o processo, de se cuidar antes, né, e principalmente para os diabéticos e hipertensos. Hipertensos, gente. Não é um valor absurdo, não é fora da realidade, tá na sua realidade e pra gente correr o mais distante ali daquela clínica de hemodiálise. Doutor, te agradecer. Isso, Neres, e sim, lembrando mais uma vez, pois que não, a doença é isso, ela é silenciosa. Você não vai ter sintoma. Quando você vê, muitas vezes, metade do seu rim já está lesionado. Então, esse cuidado, principalmente nesse grupo de risco, que são os diabéticos e hipertensos, precisam estar atentos realmente para não ter uma gravidade no futuro, ter que ir a uma hemodiálise, porque é bastante doloroso assim, em termos de qualidade de vida. Você está toda semana numa clínica fazendo hemodiálise. Mas, graças a Deus, estamos bem assessorados. E os custos não é fora da realidade? Não, os custos para diagnóstico não. Infelizmente, perfeito, o diagnóstico ele é tardio, ele muitas vezes, quando você vê, já tem, mas esse cuidado e não tem tratamento, né, Neres? Não tem tratamento. Você pode monitorar ali, melhorar a qualidade de vida, fazendo hemodiálise, filtrando o seu rim. Perfeito, não tem tratamento. Para o resto da vida. A não ser que você passe por um transplante. Isso, exatamente. E a gente sabe o quão é difícil, né, essa questão do transplante. Doutor, mais uma vez, obrigado.